Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um comentário de sábado, né? Mas antes de começarmos o comentário, vamos fazer uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado. E o objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus, né, para dar por iniciado mais o nosso trabalho de comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o comentário, eu vou fazer um convite aos irmãos e às irmãs, né, que a partir do dia 3 de setembro vai passar nos cinemas o filme Nosso Lar 2, quer dizer, perdoe. O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema, né? Então eu imagino que o filme Nosso Lar 2 levará também milhões de pessoas ao cinema, né? A irmã ou irmão que não tenha um cinema na sua cidade, porque a sua cidade é pequenina, procure ir numa cidade mais próxima, né? Porque para assistir o filme. E também nos shoppings, geralmente os shoppings têm cinema, né? Então procure um shopping, né, da sua cidade e verifique se tem cinema e vá ao cinema. A narrativa do contexto desse filme fala do mundo espiritual, umbral, e de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte, e os mensageiros vêm resgatar esse espírito. Uma outra observação: o livro que vai ser retirado, né, que vai ter a narrativa do contexto, né, do filme Nosso Lar 2, não vai ser do livro O Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. O comentário de hoje é mediunidade sublime, né? E a fascinação, e a mediunidade por fascinação. Então vamos entender isso. Toda mediunidade, ela é sublime, né? Toda mediunidade, ela é sublime, porém, para nós ter essa sublimação toda, né, para o médium trabalhar direito dessa forma sublime, o médium tem que se cuidar, tá? O médium, o que acontece, que eu assim observo, né, em alguns médios, independente do médium, o tipo de mediunidade do médium, se ele só tem só intuição, se ele só tem ele só trabalha no desdobramento, em projeção astral, né? Se ele só tem visões através de sonhos, né? Seja ela qual for, né? Se ele tem vários gêneros de mediunidade, o médium tem que se cuidar. O médium tem que se cuidar de um gênero só que ele tem de mediunidade, com vários, né? Para ele estar... Por quê? Porque o médium, ele tem que elevar a sua moral. Existe no mundo espiritual vários médios que faliram com a sua mediunidade. Isso aí eu não estou nem contando aqueles médiuns que tiveram mediunidade e não sabiam que tinham mediunidade, porque ignoraram a mediunidade, foram muito materialistas, né? Tudo a ciência, a medicina que está certo. Então, ia com os sintomas psiquiátricos,
mas era mediunidade, a medicina não sabia responder, botava lá com um problema mental e acabava morrendo. E tem pessoas, tem médios também, que está cheio de doença e nem sabe porque essas doenças são adquiridas através da falha da mediunidade, do médium, né? De não educar a sua mediunidade. Porque cada mediunidade ela tem um magnetismo forte, né? E esse magnetismo vai fazer uma atração de vibrações. E esse médium ele vai estar sujeito às vibrações positivas e negativas. Então, se ele não educa a mediunidade, se ele não se educa, se ele não eleva a sua moral, ele vai ficar preso a vibrações negativas que são obsessores. E aí, o que acontece? O que é a forma da obsessão? Ela é um fluido negativo. E mal com mal não se repele. Então, ele vai ficar naquele círculo todo, né? Aí ele vai falar que a vida dele é problemática, né? Aí se ele vai fazer uma tentativa de fazer um culto do lar, de praticar a espiritualidade, ele não vai conseguir, porque o envoltório dele, o fluido dele, do mal, está muito forte, né? Por culpa dele mesmo, né? E aí tudo dá errado na vida dele. Então ele vai falar assim, eu comecei a fazer o culto do lar, mas a minha vida ficou toda enrolada. Não, porque ele não consegue trabalhar. Agora, como é que ele vai trabalhar, combater esse fluido que está ao redor dele? Trabalhando muito bem. Então ele vai fazer muita prece, ele vai cortar hábitos errados, que é o mais importante ali, né? Ele vai praticar muitas caridades, né? Benevolência. Aí ele vai ter essa condição que vai ganhar méritos, né? Na caridade, na benevolência, ele vai ter essa condição de romper com esse fluido maléfico que está ali com ele, né? Então, o médium ele tem que realmente trabalhar bastante. O médium não precisa ficar preso dentro do mosteiro, né? Mas ele tem que trabalhar bastante. Ele sabe a sua responsabilidade que ele tem aqui com as leis humanas, mas a responsabilidade dele também é muito grande com as leis espiritual, né? Porque aqui ele não está só passando por uma prova, ele foi dado para esse médium, poderes para ele ajudar o próximo. E quando ele ajuda o próximo, ele está se ajudando também, mas ele tem que fazer várias coisas que vão aumentar, né, a sua moral. Outro detalhe, o médium tem que estar sempre tomando seus passes. Tá? Ele não precisa estar dentro de um templo espiritual para tomar seus passes. Faz o seu alto passe, né? O médium tem que tomar sempre a água fluidificada, né? Porque a água fluidificada ela é uma terapia fluídica que vai fazer limpeza também, né? Vai ajudar na limpeza. E o passe, ele é uma limpeza também, então ele tem que ficar sempre se limpando. E a prece, ela também é um fluido muito importante, porque ela é uma magia branca, né? Então, quanto mais o médium fazer prece, tomar seu alto passe e tomar água fluidificada, é melhor para ele, ajuda também. Eu estou falando de ajudar de limpeza espiritual, não quer dizer que ele não vai fazer mais nada, só isso, não. E aí, fazer as outras coisas que tem que fazer corretamente.
Por quê? Quando eu citei um exemplo aqui do culto do lar, né, ele está todo enrolado, esse médium, ele vai fazer o culto lá e nada dá certo, porque o culto lá também é uma atração de espíritos evoluídos, né? Então, quando a gente começa a fazer o culto lá, nós vamos atrair esses espíritos evoluídos. Esses espíritos evoluídos vão deixar vibrações positivas no lar. Muito bem. O que é uma egrégora? Egrégora é um conjunto de energias, né? Essa egrégora dentro do lar, ela precisa ser estruturada. O culto lá vai fazer, porém, para eu manter toda essa estruturação, né, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que praticar causas nobres, né, fazer o culto do lar, pensamentos vigiados, como o Mestre Jesus nos ensinou. Então, qualquer probleminha, qualquer aborrecimento, fazer uma prece e voltar com a vibração elevada, eu vou manter. Agora, se eu caio na mesmice, né, do que eu fazia antes, eu vou atrair espíritos não tão evoluídos assim, porque eu vou atrair espírito mediante a minha vibração. Tá? Eu não mudo muita coisa. Então, são esses espíritos, mediante a minha vibração, que não vai me deixar dar um passo, né? E é esse que é o problema. Aí a gente vamos pegar assim, ó, hoje tá, existe muito médium trabalhando psicografia. É importante? É. Porém, tem muito médium não preparado para psicografia. Por quê? Não cuida de si. É a mesma coisa que eu citei agora de exemplo, o médium relaxado que vai fazer o culto do lar. Esse médium, né, que relaxa e vai fazer a psicografia, ele vai atrair espíritos com a sua mesma vibração. E aí ele não vai entender o que é plastria, né? Idiometria, quer dizer. Quando o médium, quando uma pessoa tem um problema porque só quer um consulente, só quer saber de ter uma resposta do seu ente querido, mas ele quer porque quer, esse pensamento desse consulente, ele vai plasmar no universo. E o que vai acontecer? Esse pensamento, qualquer espírito vai pegar. Então, um espírito qualquer vai lá e pega aquele pensamento e transmite para o médium. O médium não sabe de nada, vai transmitir e as informações não cruzam com aquele ente querido. Idiometria é isso, né? O que acontece? E aí o médium tem que ficar atento a isso. Por quê? Porque quanto mais o médium se eleva moralmente, ele vai atrair espíritos mais evoluídos, né? Que vão fazer a correção para ele, explicar e não deixar que esses espíritos se aproximem dele. Então, todo cuidado por isso que muitas psicografias aí, hoje a maioria são tudo errado, porque tem uma falha dos médios também. Então esse é um problema. Médio que trabalha com médio de cura, ele tem que se trabalhar bastante, porque ele vai curar. Então qualquer tipo de mediunidade, ele é importante. Agora vem a fascinação. O médium, tem médiuns que eles ficam fascinados, né, com a sua mediunidade, seja ela qual for, né? Então, tem até um caso que o Divaldo, ele faz uma colocação. Que um médium chegou para ele e falou para ele que é o seguinte: Divaldo, eu cheguei a um patamar X de evolução que eu só consigo falar com os espíritos muito evoluídos, né? Que são
os ministros, os discípulos, né, do Mestre Jesus de Nazaré e com Jesus de Nazaré. Então, eu não consigo mais me comunicar com os espíritos abaixo dessa categoria. Isso aí, o Divaldo está falando, isso é uma fascinação. A fascinação é um tipo de obsessão, porque ele se acha tão superior, né, que às vezes pode chegar um espírito hipócrita ali e ele não sabe discernir isso, né? Então ele está achando que ele é tão superior assim, esse médium, que só vai falar com os espíritos evoluídos no patamar de Jesus, por exemplo. Isso é um absurdo, né? Se fosse assim, a maioria dos médios não trabalhava em desobsessão. Chico Xavier, o médico, trabalhou em várias desobsessões, fez várias psicografias para determinado espírito próprio. Divaldo, entendeu? Então, esses absurdos, eles vão pela fascinação. Então, o médium ele vai fica muito fascinado, né? Por isso é uma obsessão. E essa obsessão é o quê? É falta de estudo, é falta de cuidado com a sua mediunidade, né? Até médium também que se acha que hoje com déjà vu, né? Então ele acha aquilo que é importante, fica fascinado com aquilo, porque volta ao passado. Isso é um absurdo, né? Então a gente, tudo bem, nós temos que saber que a mediunidade é importante, seja ela qual for o gênero de mediunidade. É importante, porque no fundo, cada médium é um profeta, né? É um obreiro de um Mestre Jesus de Nazaré e de Deus aqui no planeta Terra. Porém, nós temos que levar nossa moral e seguir o exemplo do grande médium que foi o Mestre Jesus de Nazaré. Ter moral elevada, né? Então, é nesse contexto que a mediunidade sublime, como eu já falei, a mediunidade sublime, todos têm, mas cada um vai canalizar essa mediunidade sublime mediante as suas obras, tá? O médium hoje, seja ele de qualquer escola que for, porque em qualquer escola tem médium. O padre pode ser médium, o pastor pode ser médium, o obreiro daquela escola religiosa pode ser médium, né? Então nós temos que elevar a nossa moral. Outro detalhe também, a alimentação é importante. Mas não vejo isso, né? Vejo aí cada médium aí fazendo coisas absurdas com a sua alimentação. A outra coisa é utilizar ainda, tem médico que fuma, né? Tem médico que toma bebida alcoólica, sem contar que eles comem carne. Hoje o médium, e ninguém pode falar, eu não tenho informação, porque a internet está cheia de informação, de qualquer escola religiosa, né? E a doutrina espírita, então, principalmente depois do coronavírus, nesses 3 anos, explodiu de informações. Então nenhum médico pode falar, eu não tenho informação, né? Por mais que tenha templos espirituais que pega só o médium, não faz um curso, não faz nada, né? Então, por mais, mas eles têm informação, eles têm milhares de grupos, né? Em Facebook, WhatsApp, passando informações, né? Você tem o ERG, que é estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Tá lá na internet. Tem alguns templos espirituais também que fazem esse curso também, né? Então, não é a questão da falta de informação, é o interesse do médium trabalhar a sua mediunidade sublime, né? Então, não tenho mais nada para falar sobre esse tema. O próximo tema vai ser o seguinte: sobre espíritos
maus espíritos hipócritas, né? Que vamos entender assim, né? São espíritos de corações endurecidos. Esses espíritos, né, que de coração endurecidos, nós estamos classificando ele de espíritos maus e espíritos hipócritas. Os espíritos maus são espíritos que eles são mais fáceis de lidar com ele, entre aspas, né? Por quê? Eles são aqueles espíritos explosivos, né? Grosseiros, que só quer saber de briga, que não perdoa e fala mesmo na cara. São os espíritos maus. Os espíritos hipócritas são mais, assim, complicados. Por quê? O que é hipocrisia? É a pessoa usar um termo de uma forma e depois fazer de outra forma. Então ele fala de boca, né, pelos lábios, mas de coração age de outra forma, né? Então é difícil de entender. E a gente só vai entender quando ele vai deixar falhas, né? Então vai ter espírito hipócritas que não aceita Deus. Mas ele está ali falando bem, mas você vai sentir depois, mais para frente, essa linguagem dele. Então você não vai saber diferenciar esse espírito hipócrita, né? Então é nesse contexto que a gente tem que entender, né? Fazer essa diferença, fazer prece para eles, né? E principalmente o médium tem que tomar cuidado, né? Principalmente em psicografia, médium que tem clarivisão, né? Clarividência, né? Clareaudiência, eles têm que tomar cuidado, porque eu vou citar um exemplo rápido. O Divaldo, uma vez, ele estava contando que o espírito de esqueci o nome agora dele, é o Vitor Hugo, chegou para ele que ele queria escrever falar sobre uma revolução. O Divaldo ficou contente. Só que quando ele começou a contar a história da revolução, ele falou que a revolução seria no Rio de Janeiro, que o Divaldo pensou que era a Revolução Francesa. Pensou que era. Aí ele falou, a revolução que eu vou falar é a revolução no Rio de Janeiro, numa favela, que eu também não sabia essa história, numa favela, que essa favela ela era, que hoje é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? A UERJ. E ele queria contar uma história de 2 moradores ali. E o Divaldo ficou surpreso, porque será que eu estou falando com o Vitor Hugo mesmo? Né? E eu nunca vi essa história. E aí ele foi como o Divaldo, ele se elevou moralmente, ele tem espíritos ali como Joana de Ângeles, Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes, são espíritos de quilates grande, né? Então, e outros espíritos também. Então ele falou, não, é ele mesmo. Esse é o espírito Vitor Hugo. E aí foi escrito esse romance, né? Que aí ele foi contar essa história, né? No Rio de Janeiro. Então a gente tem que entender isso. Porque às vezes um espírito hipócrita, ele vai passar por como fosse outro espírito. E se nossa moral ela tá baixa, e a gente vai captar que ela não vai fazer uma pesquisa, principalmente quando ele fala uma coisa que é absurda pra gente, né? Então a gente tem que fazer essa distinção. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o comentário de hoje, né? Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço permissão a Deus, né, para dar
por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.